Página 215. Então, eu vou aqui relembrando da nossa última aula, que foi a história, né, do encontro lá do Grilo de Galá pelos seus pais adotivos. Quem aqui pode me responder quem eram os pais adotivos do Grilo de Galá, gente? Os grilos. Quer dizer, os grilos. Não. Os vagalumes. Muito bem, Maria. Muito bem. Os vagalumes, né? E aí, só para lembrar da história. O vagalume. Isso. Bernardo, liga a câmera. Gente, vocês estão deixando as câmeras desligadas na aula da tia Adriana? Só para eu saber, que eu vou perguntar para ela. Tá. Tia. Porque assim, ó, a aula é aula, tá, gente? A gente aqui tem uma aula igual na sala de aula. E eu quero ver vocês, ué. Ô, tia. Oi, Maria. Qual é a página mesmo? Manda no 215. A tia escreveu no chat. É o 2, o 1 e o 5. Tá? 215. Mas a tia Carol está aqui falando sobre a nossa última aula, que foi a história, tá? De como o Grilo de Galá foi adotado. De Galá aprendendo sobre confiança. Vocês se lembram? Peraí. Não, na verdade, a primeira parte da história começa com o casal de vagalumes, né, encontrando o Grilo de Galá, que estava abandonado, estava no chão, dentro de um casulo. Casulo é aquela casquinha que a lagarta fica, né, até se transformar no bicho. Pode ser uma borboleta, né? No caso, o grilinho estava assim em volta desse casulo, né? E aí, o que aconteceu? O casal de vagalume viu, a mamãe vagalume comentou com o papai vagalume, e os dois não tinham filhos, né? Então, assim, o papai vagalume disse, não podemos deixá-lo aqui, abandonado, porque ele era só um bebê, né, gente? E aí a mamãe vagalume sugere, se a gente adotasse ele? Então, eles adotaram o Grilo de Galá. E o Grilo de Galá tem uma característica saudável, uma coisa boa nele. Quem sabe me dizer o que é? O que ele gosta muito de fazer? Que é importante. Responder perguntas. Isso. Ele gosta muito de... Também, além de responder perguntas... Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. E ele gosta muito de uma coisa, gente, que a tia Carol falou. Vocês não lembram? Ele gosta muito de ler. Lembra que a tia Carol falou? Ele gosta muito de estudar, ele gosta muito de ler. Oi, Bê. Eu ia falar isso. Tá bom. Que bom que você lembrou, Bernardo. Ele gosta muito de ler, então ele foi crescendo e estudando e lendo e se tornou um grilo, igual a Maria Isabelle falou, muito inteligente, certo? E aí o que aconteceu? Um dia ele estava triste, porque ele disse que ele queria brilhar por fora como seus pais vagalumes. Ô, tia, a minha mãe, ela tá fazendo picolé. Para vocês, hoje, nesse calor, que maravilha, hein, Kael? Muito depois da pandemia, eu tive uma ideia, muito depois da pandemia. Que tal, nesse caloreira todo, te dar um picolé? Eu ia amar.
né? Nessa caloreira toda. Assim. Certo, agora vamos lá. Olha só, gente, voltando aqui para a aula. Muito bem, viu, Kael? Gostei da ideia. Ele achava que por ele ser diferente de seus pais, ele não brilhava. Mas o pai dele, o papai Vagalume, falou o quê? Que o brilho dele estava dentro dele. Ai, mas como assim? Lá dentro do vagalume, do grilo, vai brilhar? Dentro da cabeça. Dentro isso, brilho na inteligência. Que armazena muita energia, né? Energia do corpo. Muito bem, isso mesmo, Kael. Então, os pais deles falaram que o brilho dele estava aqui dentro dele. O que isso quer dizer? Não, Arthur, a página vai ser 215, tá, meu amor? É porque a tia Carol só está relembrando a história, viu? Mas a gente vai começar na página 215. A tia Carol está fazendo uma revisão da história. Resumindo, gente, os pais falaram pro grilo de Galá que ele não precisasse se preocupar se ele não tinha aquele brilhozinho, né? Que tem no bumbum do vagalume, não é verdade? É lá atrás do vagalume que tem um brilho. Quem já viu um vagalume aqui, gente? Quem já viu um vagalume de verdade? Não? Eu tinha visto. Nossa, mas é lindo. É lindo. Eles... Eu já vi. Já viu, Nicolas? Eles aparecem... Eles aparecem geralmente em lugar que tem árvores, né? Geralmente em lugar que tem muito mato, em fazendas, em chácaras, em lugares que tem muito verde. A tia Carol via muito vagalume quando era criança, porque eu ia muito pra chácara. Deixa eu te falar. Eles iluminam para eles trabalhar, porque para eles não ficar com muita vontade de comer. Isso mesmo. Eles trabalham à noite também, né, Vitor? Que nem as formigas à noite, de dia. Isso mesmo. Agora as formigas elas vão mais pelo instinto, né? Os vagalumes eles têm a luzinha. Então, voltando, gente, olha só, o primeiro ano, o vagalume, o grilo, lembra toda essa história dele ter sido adotado pelos vagalumes, porque ele vai participar de uma competição, né? E quem tem um animal que vai ameaçar ele, né? Vocês se lembram quem foi o animal que ameaçou? É um tipo de espécie de águia. O gavião, né? O gino, certo? E aí, a prova que o de Galá iria participar era a prova de conhecimentos, de perguntas e respostas, certo? E o gino, que era um gavião, ele teve um sentimento ruim. Você sabe me dizer qual foi, Arthur? Qual foi o sentimento, Arthur? Deixa eu falar. Pode falar, Kael. É raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. Tá bom. Foi raiva, mas foi um sentimento, uma característica não saudável que a gente não deve ter, que foi a inveja, né? O que é inveja? Arthurzinho, depois a tia Carol vai fazer pergunta para você sobre a aula. Tá bom? O que é inveja? Espera aí só um pouquinho, Kael. A inveja é um sentimento que você fica com raiva do outro
por ele ter alguma coisa que você não tem. Isso é muito ruim. É algo muito, muito ruim, né? Que a gente não pode ter. Por que que a gente não pode ter, gente? Professora, Oi. Pode repetir, meu pai acabou de chegar e eu não vi. Pode sim. Olha só, o sentimento de inveja, Maria, é um sentimento ruim. E foi esse sentimento que o Gino, o Gavião, teve com o Grilo de Galar. Porque ele iria participar da prova de conhecimentos e ele achava que o Grilo de Galar queria se aparecer, né, diante dos outros animais, e não era isso. Apenas o Grilo de Galar, ele estudava mais, ele lia mais. O que acontece? Cada um de nós temos algumas habilidades, algumas coisas que a gente faz, né, que a gente tem mais facilidade de fazer do que o outro, certo? Por exemplo, a tia Carol gosta muito de cozinhar, certo? E por eu gostar muito de cozinhar, eu faço uma comida boa. Mas eu não quero diminuir uma amiga minha que não sabe cozinhar porque não gosta. Eu gosto de cozinhar, por isso eu cozinho bem. As pessoas elogiam minha comida porque realmente ela é feita com muito amor. Aí, por exemplo, vem uma amiga minha, e diz que eu quero aparecer, que eu sou exibida, porque eu gosto de ficar me amostrando. E foi isso que o Gino fez com o Grilo de Galar. O Grilo de Galar apenas, ele tinha facilidade de estudar, né? Mas aí ele não queria fazer raiva no Gavião. Porém, gente, tem algumas pessoas que fazem isso de propósito, né? Por exemplo, o que a gente não pode fazer? Você faz um desenho e você criticar o desenho do seu colega. Você tirou uma boa nota numa prova e você viu que seu amigo ficou triste porque ele não tirou a nota que ele esperava e você fica rindo. Ah, você chamar a pessoa de burra, né? Você não fez a prova direito, você não sabe, não pode fazer isso. Porque cada um aprende de uma forma, cada um tem um jeito de ser. Entenderam? Sim? E aí, o que aconteceu? Quem iria participar da prova? O Gino, o Gavião, né? E o Grilo de Galar. Mas aí, o que aconteceu? O Gino ameaçou o Grilo. Vocês não estão lembrados disso, gente? Dessa última história? Meu Deus! Eu tô lembrada. Eu tô lembrada. Ah, bom. Eu não vi. Tá, então por isso que a tia Carol está revisando, tá bom? O Grilo de Galar foi ameaçado pelo Gino. O Gino falou o seguinte para o Grilo: você vai deixar eu ganhar e você vai deixar de acertar as perguntas para que eu ganhe. Se você não fizer isso, eu vou bater em você. Ele ameaçou o Grilo, né? Ele falou bem assim, ó. Não, o Gavião aí, o Gino, ele ameaçou que se o Grilo de Galar, acertasse todas, né? Aí ele ia ficar de barriga cheia. Ele ia comer, que disse que não ia sobrar nem um pedacinho do grilo. E o grilo se tremendo todinho de medo, né? Começou a chorar. E aí ele disse assim pro Gino soltar ele, pro Gavião: eu vou errar, já entendi o seu recado. E aí ele fez uma ameaça. O que foi a ameaça?
se você contar para alguém, eu vou te comer mesmo assim, certo? E aí, o que aconteceu? E agora? Disse o grilo de Galá. O que eu vou fazer? Será que eu conto para os meus pais? Ou para o professor Corujão? Mas se eu contar e o Gino vai cumprir a sua promessa e me devorar, o que devo fazer? E aí o final é assim, e agora, amiguinho, o que você acha que o grilo de Galá deve fazer? Né? Então, ele sofreu uma ameaça. O que é ameaça, gente? Alguém colocar medo na gente, alguém, por exemplo, você está sendo ameaçado por alguém na escola, um colega, né, que vai dizer para você que vai te bater, né? O que você deve fazer? Isso é uma ameaça. Você deve imediatamente comunicar para quem, gente? Para quem que você deve falar? Se acontecer isso com você, para sua professora, né? Se for um caso de acontecer na escola, tá? E muito mais ainda para os seus pais. Isso, muito bem, isso mesmo, tá? Então foi isso. Vamos descobrir agora o que vai acontecer. A gente falou também sobre os segredos. Lembra que quem se lembra que a gente falou sobre os segredos? O que são os segredos, né? A tia Carol falou, né, sobre o segredo, mas foi rapidamente. Grilo de Galá ficou com muito medo da ameaça de Gino. E você, amiguinho, o que faria se estivesse no lugar de Galá? Você contaria um segredo seu para alguém? Por quê? Nesse caso, gente, existem segredos, tá? Que são aqueles que um colega partilha com você. Ele conta, por exemplo, a tia Carol deu esse exemplo na última aula. Ele conta, um coleguinha seu chega para você e diz que os papais deles brigaram, a mãe e o pai, e ele está muito triste. Por que ele falou aquilo para você? Porque ele precisava da sua amizade, às vezes de uma palavra amiga. E aí, um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que ninguém aqui fez isso, ok? Aí você vai lá e conta para todo mundo da sala. Você não deveria ter feito isso, certo? Porque esse segredo que o seu colega pediu é algo que você não precisava revelar. É algo dele, é algo da amizade que vocês têm. Mas esse segredo que o Gavião falou para o Grilo de Galá não contar, esse tipo de segredo você precisa falar. Vocês estão entendendo que existem segredos que um amigo seu conta, um primo, uma prima, ou a mamãe mesmo fala, filho, não comenta isso por enquanto, o que você ouviu aqui, não é para você falar. Ela pedir um segredo que a pessoa pede para você guardar, quando é algo saudável, né? Esse exemplo que a professora deu, né? Do amiguinho que conta algo que aconteceu na casa dele. Você precisa contar para alguém? Vai prejudicar ele se você contar? Vai, ele vai sentir vergonha. Se o seu amigo quer que os outros saibam, ele vai falar para a turma inteira. Tá? A tia Carol está tentando explicar para vocês, gente, uma situação que pode acontecer, por exemplo, no seu convívio, no seu dia a dia, ou com a sua família, agora que a gente está ficando muito em casa, né?
alguém da sua família ou algum amigo seu. Alguém te conta um segredo e pede para você não falar aquilo, porque é algo que ele precisa da sua ajuda. Agora, um outro colega, uma outra situação, fala que vai bater em você, né? Se você não emprestar o seu brinquedo para ele. Você precisa contar para os seus pais, precisa. A gente conta que é um segredo do bem e um segredo que ele vai mandar, vai te ameaçar. Se você contar para alguém, eu vou fazer isso e isso com você. Esse tipo de segredo você não deve guardar. Agora, o segredo que um colega te conta, alguém da família fala, para você não falar, para o bem dele, para o bem das pessoas, aí você deve guardar o segredo. Eu quero saber da história do grilo de Galá. Você o quê, Kael? Eu quero saber da história do grilo de Galá. Sim, Kael, eu sei que você quer saber da história do grilo de Galá. Só que tiveram algumas crianças que não viram essa última aula e a professora gosta de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar fazendo uma revisão para a gente relembrar a história, justamente para a gente continuar. Se tem gente aqui que não lembra, a tia Carol vai precisar relembrar, tá bom? Então, a gente teve um dever, uma atividade, só que a gente não vai fazer agora. Eu falei, inclusive, que era para vocês colorirem, tá? Em casa, depois vocês podem colorir essa atividade e depois a gente vai fazer ela, tá? Ou quando a gente voltar, ou por aqui mesmo. Então, vamos descobrir o que aconteceu, né, na história. Na verdade, agora a gente vai para a página 221. Ah, você já pintou, né, Alice? Página 221, 221. Eu vou escrever aqui, tá bom? Página 221. 221. O grilo de Galá aprendendo sobre confiança. Isso, Maria. Chegou o grande dia da prova, a gincana da inteligência. Diga lá que antes estava tão feliz com a competição, ficou triste e chegou com a cabeça baixa, calado, quieto, não olhava para nenhum lado, não cumprimentou ninguém. Kael, você desliga o microfone, príncipe, por favor, amor? Obrigada. Por que, gente, que o grilo de Galá chegou desse jeito? Porque ele estava preocupado com a ameaça que o gavião fez a ele, o Gino, né? Que ia comer ele todinho se ele não perdesse a prova. Porque o Gino queria ganhar a prova de maneira errada. Ele queria trapacear, certo? E uma das regras da escola das Olimpíadas da Inteligência da Floresta Viva era o quê? Não trapacear, né? Você não usar de algo errado para se beneficiar da prova. A primeira etapa da prova já vai começar, disse Ararajuba. Aos participantes que tomem seus lugares, pediu Ararajuba. Orgulhosamente apresenta os participantes dessa prova. O grilo de Galá, a jaguatirica Jumba e o gavião Gino. Palmas para eles! Mas o grilo de Galá estava triste e preocupado. Por quê, gente? Por que o grilo estava triste e preocupado? Porque o Gino fez uma ameaça, né? E ele acreditou realmente que aquilo ia acontecer. Vamos lá. Página 222. Gino, a caminho do local da prova, passou perto do de Galá e disse bem baixinho para que ninguém ouvisse. Vê se você não esquece do nosso segredo, hein?
Tá vendo? Esse segredo que era a ameaça. E o grilo diga lá, pobrezinho, não esqueci. A Ararajuba fez mais um sorteio para definir a ordem de quem iria responder primeiro as questões. Ficou assim, Jumba tirou o primeiro lugar, tá? Para responder. Gino, o segundo. E o diga lá, o número 3. A juíza, então, começou a perguntar, que era a arara, né? Jumba, qual é a parte verde das plantas por onde elas respiram? E aí ela respondeu, são as folhas. Correto, Jumba. Então ela acertou. Então a ordem era assim, primeiro a Jumba, né? Segundo o Gino e terceiro para responder era o grilo de Galá. E aí a Ararajuba fez mais uma pergunta. Gino, qual é o nome do líquido que forma o rio? Gente, página 223. Tá? Vai virando aí. 223, 223. Tá? Então ela perguntou: qual é o líquido que forma um rio, gente? A água, né? Então, o Gino respondeu e ganhou, né? Porque ele acertou. Correto, Gino. Diga lá, durante o dia no céu, o que aparece trazendo luz e calor? Aí o grilo falou o quê? Não sei, não. Seus pais se espantaram, os pais deles, os vagalumes, né? Porque ele era tão inteligente, como é que ele foi errar logo uma questão daquela? O que esquenta, gente? O que traz luz e calor para o nosso dia? Sol, né? Essa resposta, né, a gente é muito fácil. Só que ele errou de propósito porque o Gino ficou olhando para ele, né? E aí, diga lá por não responder, você está sem pontos. Ele não acertou. Ele não respondeu. Na página 224, aqui, ó. A Ararajuba fala assim: Jumba, a questão que o grilo de Galá errou é sua. Durante o dia, no céu, o que aparece trazendo luz e calor? É o sol, né? Correto, Jumba. Então, a Jumba acertou. Gino, de noite, no céu, brilham muitas estrelas, certo? Fácil também. Correto, Gino. Aí, agora, a pergunta vai para o grilo de Galá. Diga lá, as abelhas produzem o... E o grilo disse, eu não sei a resposta. Que estranho, né? Ninguém estava entendendo nada. Dessa forma, foi toda a primeira etapa da prova. Diga lá, não respondeu nenhuma questão com medo do gavião. Gino errou duas e Jumba... Gino errou duas e Jumba duas. Por fim, a Ararajuba falou, bem, por hoje é só. Amanhã, logo cedo, será a próxima e última etapa dessa prova. Preparem-se. Diga lá, você não está bem hoje. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a Ararajuba, né? Antes de responder, diga lá, deu uma olhadinha para o Gino, que olhou para ele e apertou os olhos com raiva, demonstrando maldade. Rapidamente, Grilo de Galá foi saindo e dizendo, então, não aconteceu nada, não. Ele não quis falar. Eu só estou cansado, só isso. Então, descanse, pois amanhã você ainda tem chance de ganhar. Mas o professor Corujão, que observava tudo desde o início da prova, lá do alto de uma árvore, saiu voando atrás do Digalá e, quando não havia mais ninguém por perto, pousou ao lado dele e perguntou, e então, Grilo Digalá, não quer me contar o que está acontecendo com você?
Não é nada, professor, não é nada. Aqui, ó. Página 226. Aí agora essa aqui, ó. 227. Olha, eu sei, ou melhor, eu tenho certeza que algo deve ter acontecido. Você está diferente do que é. Se confiar em mim, eu posso te ajudar. Existem alguns segredos que são segredos perigosos demais. Foi aquilo que a tia Carol falou, gente. Existem segredos que você precisa guardar e outros que são perigosos quando alguém te ameaça, por exemplo, né? Que foi o que o Gavião Gino fez com o Grilo de Galá. São perigosos para um jovenzinho como você guardar. Ninguém pode me ajudar, professor. Se eu revelar este segredo, estarei perdido, respondeu o Grilo de Galá chorando, né, para o professor. Eu te prometi que não, sou um adulto e mais, sou professor, saberei o que fazer. Ninguém mesmo saberá que você me contou. E o professor Corujão deu um abraço no Grilo de Galá. E o Grilo de Galá ficou mais confiante, certo? Com aquele abraço, de Galá caiu no choro. Então teve coragem, contou tudo que o Gino fez com ele para o professor Corujão. Então o Grilo de Galá contou tudo para o professor, né? Toda a ameaça que o Gavião fez a ele, ó, falando que se ele não perdesse a prova, ele iria comer o grilo todinho. Diga lá, o que o Gino fez com você não deve ser feito com ninguém. Mas passou. Agora pode deixar comigo. Eu já sei o que eu vou fazer. Venha preparado para responder todas as questões amanhã de manhã. Mas se ele souber que fui eu que contou para o senhor, ele irá me devorar. Eu te prometo, falou o professor Corujão, que ele nunca saberá que foi você. Pode confiar em mim. Segredos perigosos como este devem ser sempre contados para um adulto, para que ele possa ajudar. Quando você está correndo risco, entendeu? Primeiro ano. Quando nós corremos riscos, aí é a hora da gente contar. Vocês, crianças, contar para os pais de vocês, para a professora, no caso de estar na escola, para a coordenadora, quando você está correndo riscos, tá? E assim, diga lá, voltou para casa. Com um pouquinho de medo, preocupado ainda, né? Mas também muito mais feliz por saber que podia confiar em um adulto para poder lhe ajudar. E o professor Corujão ficou pensando no que fazer com o Gino para o que, gente? Desmascarar o Gino, né? Tchan, 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 tchan. O que acontece? Nossa aula vai terminar. Eu estou curiosa para saber dessa história, mas eu consigo... pode falar, Bruna. Se eu fosse, eu ia fazer a prova que tinha que contar todos os segredos da maldade do Gavião, né? Só que vocês entenderam que o Grilo estava com muito medo do Gavião, porque o Gavião era muito maior que ele, né? E realmente, o Grilo, por ser um inseto, os pássaros grandes comem os insetos pequenos, por isso que ele ficou com muito medo, certo? Aí, olha só, eu estou curiosa para saber o final dessa história, mas eu consigo segurar minha curiosidade. Eu vou esperar até a nossa próxima aula para descobrir o que foi que aconteceu. Mas eu acho que tem algumas crianças aqui, né? Tô vendo assim pela cara do Arthur, sei não, Vitor, que vai descobrir antes da tia Carol. Então vamos combinar o seguinte: quem não aguentar de curiosidade, vai lá e vê o final.
Porém, Eu posso ver, eu quero ver. não, Maria, agora não. Maria, ó, seguinte, eu queria combinar isso com vocês, tá? De que a gente não visse o final da história. Gente, é a mesma coisa. Você está assistindo um filme com a sua família, e aí a sua mãe precisou desligar, né, aquele filme, ou deu uma pausa, porque aconteceu algo urgente, um telefonema, ou atender a porta, que alguém tocou na campainha. Você vai tirar o filme, assistir, e quando chegar a sua mãe, você vai dar spoiler do filme? Vai contar para ela? Não pode, né, gente? Então é o seguinte, eu quero ver em quem aqui eu posso confiar de não ver o final da história, tá? Para a gente ver na última aula. E aí é o seguinte, quem não conseguir vai me contar. Não, tio, eu não consegui, eu fui lá e vi o final da história. Eu vou ter que aguentar. Fechou, turma? Tudo bem? Tia, Oi, Bê. se acabar essa atividade, eu pedir o celular da minha mãe, eu vou até esquecer. Tá. Tomara que vocês esqueçam para a gente descobrir o final da história juntos. Oi, Kael, pode falar. Eu posso sair? Lá minha mãe eu esqueci. Pode. Gente, olha só. Turminha, a nossa aula terminou. Tia Carol deixa aqui um beijo para vocês. Que papai também. que papai abençoe vocês, a família de vocês. Tchau. Ó, muito alto. Tchau, tia. Tchau. Oi, quem me chamou? Tia, acabou. Tchau, tia. Tchau. Tem que aguentar. Tchau, tia. O que você falou? Aguentar a curiosidade para ver o final. Eu quero ver, hein? Quero ver essa questão da honestidade na próxima aula. Tchau, amor. Tchau, Maria Clara, lindeza.